Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a surpreendente alta na taxa Selic de 0,75 pontos percentuais para 2,75. Na super quarta-feira, o Banco Central aumentou a taxa de juros. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então a super quarta-feira trouxe aí, de certa forma, uma decisão surpreendente, né, do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A maioria dos economistas esperava meio ponto, percentual, 0,5% de alta na taxa Selic, acabou vindo 0,75%. Taxa de juros, depois de 6 anos no Brasil, volta a subir para 2,75%. Bom, de certa forma, esse aumento era esperado se a gente fosse olhar as taxas futuras do DI, que é a taxa de juros futura. Então, o DI com vencimento em 2022, ou seja, projetando o juro no final desse ano, antes da decisão do Copom, 4,26%, e 2023, que projeta aí a taxa de juros no ano que vem, já estava em 6%. Então, isso de certa forma era esperado e, de acordo aqui com o Banco Central, basicamente o aumento é justificado para tentar controlar a inflação. A inflação dos últimos 12 meses está em 5,2%, está quase ali acima do teto da meta. Lembrando, meta de inflação para 2021, 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima. Então o teto aí seria 5,25%, o IPCA, aí os últimos dados já estavam em 5,2%. Então a principal motivação do Banco Central foi justamente o controle sobre a inflação. Se a gente olhar o relatório Focus, divulgado nessa segunda-feira, a projeção já é de 4,6% para 2021, 3,5% em 2022. E quando a gente olha a Selic, já era 4,5% no final de 2021, 5,5% em 2022. E aí, como sempre, a gente foi lá dar uma olhada no comunicado que o Copom divulgou. Eu vou trazer aqui 3 pontos que eu achei principais, assim, mais interessantes. Primeiro, que o Copom reconhece a pressão das commodities, o preço aí do minério de ferro, principalmente, e do petróleo. Então isso cria mais inflação, tanto que o IGPM, que é outro indicador aí de inflação, últimos 12 meses está acima de 30%. Então, abre aspas, a continuidade da recente elevação no preço de commodities internacionais tem afetado a inflação corrente e causou elevação das projeções nos próximos meses. Então o Copom reconhece a pressão do aumento das commodities na inflação, mas de acordo com o Copom, isso é temporário e ele vai seguir atento a essa evolução. O segundo ponto é que o Copom já colocou uma projeção, olhando os números de mercado, de Selic e de câmbio, uma projeção de inflação já para 5% em 2021. Então, o relatório Focus está em 4,6%, deverá chegar aí facilmente a 5%, lembrando que o teto da meta é 5,2%. E o terceiro ponto muito importante é relacionado à política fiscal. Então, abre aspas, o Copom avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. Então foi, como a gente falou aqui na Levante, um cavalo de pau na política monetária. Na última reunião de janeiro, a Selic a 2 estava tudo bem, sob controle. Na reunião agora de março, 0,75 de alta e o próprio comunicado, o Copom já disse que vai ter um aumento da mesma magnitude. Então a Selic já vai chegar a 3,5% lá em maio. Então, por que, na minha opinião, aconteceu esse cavalo de pau? Acho que é a questão da inflação e do dólar. O dólar está consistentemente alto, no ano aí acumula uma alta aí de 9%, 5,50, o dólar comercial. Então, qual que é o impacto aí no mercado? Eu estou gravando esse vídeo aqui pós decisão do Copom, então a gente, ao contrário do que se esperava, a gente não viu uma queda forte demais do dólar. O dólar abriu caindo aí 0,5 ponto, enquanto eu gravo aqui está caindo 1%, E a gente viu as taxas curtas de juros subindo, Por taxa curta eu estou falando da taxa 2022 e 2023, justamente para
para colocar na projeção essa alta maior da Selic, né? Então deve chegar aí aos 4,5, 5 para 2022, né? Indicando a Selic desse ano, e do ano que vem chegar nos 6 que o mercado considera como juro de equilíbrio. Né? Só para lembrar, né, pessoal, com 2% de taxa Selic nos seus investimentos, não rende nem a inflação. Né? Se a gente pegar aqui a inflação de 5, você está aí com menos 3, né? Rendimento real, né? Um rendimento real negativo. Então era essa distorção que o Banco Central corrigiu, né? E aí, enfim, eu sou mais otimista aqui, né? Antes tarde do que nunca. Então o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconhece, né, que errou. E aí, num período de 45 dias, né, que separa a reunião agora do dia 17 de março, lá da reunião do meio de maio, vai subir o juro em 1,5%, vai sair de 2 para 3,5%. Mas aí você quer saber, claro, Eduardo, qual que é o impacto nos investimentos, né? No fim do dia, acho que o impacto é pequeno para a sua carteira de investimentos. Né? Para começar, eu tenho uma boa notícia que é a sua reserva de emergência, que você precisa ter, ela vai render um pouco mais. Né? Então, aquele dinheiro no colchão, como eu chamava, né? O dinheiro aplicado aí em CDI, pós-fixado, né? Um CDB de um banco grande ou um Tesouro Selic, rendia muito pouco, rendia 2,5%. Então, lá em maio, ele vai render 3,5%. Então, essa reserva de emergência ela fica um pouco menos cara, vamos chamar assim. E eu acho que a renda fixa, e aí eu estou me referindo ao Tesouro Direto, né, principalmente os títulos atrelados à inflação, talvez ganhe um pouco de relevância. Né? Acho que a gente viu, né, eu chamei de fim da cultura do CDI, né, essa taxa de juros muito baixa e as pessoas investindo mais em ações, talvez deixando, né, uma participação menor em renda fixa e menor em Tesouro Direto. Como agora a gente está num cenário, né, de inflação em alta, né, e eu acho que agora o Banco Central tem que correr atrás do prejuízo. Né? Talvez a inflação possa ser mais alta que esses 5% aí projetados pelo Copom em 2021. E a gente também tem um viés de alta no dólar, porque no curto prazo a gente não vê uma reversão do ciclo de commodities, né? Principalmente aí o minério de ferro e petróleo, né? Principalmente com a reabertura da economia mundial, né? Com a evolução positiva da vacinação, né? O Brasil está atrás também aí no mundo em termos de vacinação. Então a gente não vê uma volta das commodities assim no curto prazo, então o dólar deve continuar pressionado. Bom, pessoal, falando então do impacto nas empresas na Bolsa de Valores, né? Afinal, eu sou especialista de ações da Levante, né? Vou falar do impacto nos setores e nas empresas. Né? Acho que os setores que são beneficiados com a alta da Selic, né, quase que imediatamente, bancos e seguradoras. Né? Seguradoras, vamos lembrar, né, tem um caixa enorme lá, que é o dinheiro que eles recebem de prêmios de seguro, e aquilo rende um percentual do CDI, né? Aquilo está investido em renda fixa. Então, Sul América, BB Seguridade, Porto Seguro, o resultado financeiro, né, dessas empresas já no segundo trimestre, né, porque março a gente está aqui vamos ter 15 dias, né, de março, pega um pouquinho, né, mas vai pegar mais cheio no segundo tri e, claro, no segundo semestre. Então, as seguradoras vão ter um resultado financeiro melhor, portanto, um aumento do seu lucro. Outro setor beneficiado, né, com a alta da taxa Selic é o setor de bancos, principalmente os grandes bancos. Né? Claro que isso beneficia também BTG, Banco Inter, enfim, as fintechs, mas os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, deverão ter resultados melhores, né? A sua margem financeira bruta, né, que é a diferença entre o dinheiro que ele pega, que ele capta no mercado, né, o seu dinheiro que está aplicado no banco, e ele empresta, pode melhorar com a alta da Selic, pode melhorar o resultado dos bancos. Então, acho que esses são dois setores que claramente saem vencedores. Em termos gerais, as empresas que têm muita dívida, e aí a gente tem duas métricas para medir endividamento, né? Dívida líquida sobre o patrimônio, se for construtora, por exemplo, e dívida líquida sobre EBITDA, as empresas que tiverem mais alavancagem e tiverem mais exposição a CDI, poderão ter um resultado financeiro mais negativo. E aí é claro que a gente está no momento de recuperação, né, da economia, reabertura, né, saída do lockdown, assim esperamos, né, com a vacinação no segundo semestre. Então, empresas que têm muita dívida, acima ali de 2 vezes dívida líquida EBITDA, por exemplo,
poderão ter uma deterioração aí no seu resultado financeiro com despesas com juros, principalmente dívida atrelada à CDI, né? Então vai sofrer. E o pessoal me pergunta muito sobre o setor de construção civil, né? Então é claro que o aumento da Selic agora de 0,75 não mexe nada, né? Não deveria mexer nada na cotação das ações das construtoras. A gente está vendo aí as empresas Cyrela, a própria Trisul, Exetec, Elbor, Mitre, as empresas mais voltadas aí à média e alta renda, caindo aí de 20% a 30% no ano. Então o mercado, de certa forma, antecipou esse aumento da Selic, que historicamente sempre foi negativo para a performance das ações. Mas olhando para o fundamento, né, dessas empresas, lembrando que esse é um setor mais arriscado, né, que tem um beta mais alto, só vai impactar o fundamento, ou seja, a demanda por imóveis, se mexer no custo do financiamento imobiliário, né? Então a Selic talvez termine aí o ano entre 4,5% e 5%, né, por cento ao ano, e aí o financiamento imobiliário, né, a gente viu aí o recorde de baixa, né, o financiamento imobiliário aí o custo total com seguros e tudo 7,5% ao ano. Então se a alta da Selic causar um aumento no custo do financiamento imobiliário, aí vai diminuir um pouco a demanda, né? A mesma pessoa, né, não vai poder comprar aquele imóvel porque o custo do financiamento subiu, a parcela vai ficar mais alta e aí não vai caber, né, no bolso daquele comprador, né? Então acho que é marginalmente negativo aí para o setor de construção civil, por isso que é melhor, com o perdão do trocadilho, estar nas empresas aí que estão com a casa mais arrumada, que tem baixa dívida e que pagam bastante dividendos. Bom, pessoal, para finalizar, o impacto aí nos seus investimentos, né? Como eu acredito que o Banco Central subiu os juros para controlar a inflação e não o dólar, até porque se ele fizesse isso, eu acho que ia ter que subir mais juro e talvez o dólar até subisse mais, né? Enquanto a gente grava aqui, o dólar está caindo apenas 1% depois da decisão do Copom. Muito importante, diversificação de ativos, você ter alguma posição em dólar e principalmente em ação americana, né? Apesar do dólar estar alto, 5,50, você precisa ter proteção e você precisa ter diversificação de ativos com exposição em moeda forte, principalmente Bolsa dos Estados Unidos. Bom, pessoal, então esse vídeo eu falei dos impactos do aumento da taxa Selic, né, pelo Copom, um aumento de 0,75 nos seus investimentos e principalmente nas ações da Bolsa de Valores, né, nos setores. Você gostou desse vídeo? Manda para aquele seu amigo que está preocupado aí com o cenário, com alta de taxa Selic. Deixa aquela curtida e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.